bater um papo hoje com meu amigo Thiago Ribeiro, jogador, empreendedor, palestrante. Vamos estar batendo esse papo com ele. Essa semana intercalamos, né? Tivemos os podcasts semana passada, ao vivo no YouTube, né? E hoje é a live aqui pelo Instagram. Bater esse papo com o Thiago. Eu falo que todo mundo romantiza tudo, né? Romantismo empreendedorismo, romantiza esporte, romantiza tudo. Então eu vou bater um papo com o Thiago para ver o outro lado também, né? E aí, Ricardão, meu amigo, Paulo Oliveira, obrigado. Ricardo, obrigado. Então nós vamos bater esse papo com o Thiago hoje. Eu falo que a gente só vê o lado A da situação, né? Só o lado bom, só o que aparece na televisão e dos jogadores que, vamos falar, têm um sucesso, que conseguem chegar lá em cima. Entre milhares de pessoas que começam, né? Muito poucos, né, chegam lá em cima, em clubes da Série A, em clubes da Série B, em seleção, jogar lá fora, né? Então a gente vai bater esse papo com o Thiago, bater esse papo com ele. Esse episódio vai estar salvo no próprio Instagram, vai estar salvo no YouTube, no canal do Pequeno Também Pode, que é onde a gente faz o podcast, vai estar no Spotify, e os cortes vão estar em todas as mídias, né? Debrair Neto, meu filho, M. Gomes, obrigado pela presença. Daqui a pouquinho vou estar chamando o Thiago para a gente estar batendo esse papo. Só esperar uns minutinhos só. Pessoal aí, os meus amigos que tem meu WhatsApp, pode mandar pergunta pelo WhatsApp, já estou recebendo. Daqui a pouquinho estou te chamando, Thiago. Dá uns 2 minutinhos, já vou te chamar já para a gente estar entrando. Então, esse episódio de novo vai estar salvo aqui no próprio Instagram, vai estar salvo no YouTube, no canal do Pequeno Também Pode, onde a gente faz os podcasts, né? Como o Thiago mora um pouco mais longe de São José do Rio Preto aqui, por uma questão também de agenda, a gente vai fazer a live com ele. Mas quando ele estiver para o Rio Preto aqui, eu vou pegar ele para fazer ao vivo aqui com a gente no YouTube, né? Então vamos estar batendo esse papo. Então, pessoal, de novo, pode mandar pergunta para mim pelo WhatsApp, os meus amigos que têm contato, pode mandar por aqui, já estou recebendo algumas perguntas aqui já, daqui a pouco eu vou estar batendo esse papo. Eu já vou chamar o Thiago já. Espera aí que eu já vou chamar o Thiago. Vamos lá. A gente já iniciar e ganhar tempo. Vamos lá, cadê o Thiago? Já estou te chamando, Thiago. Precisa bater esse papo com ele já. Esperar. Estou ouvindo o barulho aqui. Não sei se o Thiago já entrou, mas o barulho eu estou ouvindo. Enquanto isso, tomar uma água aqui, que a gente fala demais, né? Guardando o Thiago. Enquanto isso, eu vou vendo se chegando perguntas aqui também. Será que já entrou? Eu estou te ouvindo, Thiago. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Tá problema de conexão aí, mas já vai entrar já. Porque eu tô te vendo normal e tô me vendo normal, né? Pronto, agora eu te vi. Agora sim. Agora sim. E aí, Thiago, tudo bem? Tá me ouvindo? Voltou. Deu uma oscilada aqui o sinal, mas voltou. É que tá dando um temporal aqui também. Eu tô em São José do Rio Preto, né? Tá ameaçando dar um temporal, ventando muito aqui. Pode ser. Bom, boa noite aí, né? Boa noite a todos aí. Olha a diferença quando o cara se cuida e o outro que não se cuida. Olha o meu tamanho na tela, olha o tamanho do Thiago. O cara, quando se cuida, é outra conversa, né? Fala a verdade. Ô, Thiago, obrigado primeiramente de ter aceitado. Obrigado pela... Você viu que eu fico insistindo, já falei pro pessoal aqui que logo eu te chamo quando você estiver pro Rio Preto pra gente estar fazendo aqui o podcast ao vivo pelo YouTube aqui. Queria te agradecer muito a sua disponibilidade, meu irmão. Opa, claro. Quando eu tiver a oportunidade de estar aí em Rio Preto, vamos fazer aí pelo YouTube, sim. Tá bom. Tá todo mundo falando que tá normal aqui. Tá todo mundo comentando que tá normal. Thiago, eu tenho as minhas perguntas e eu recebi perguntas aqui pelo WhatsApp e recebi algumas perguntas aqui. Eu vou estar seguindo um roteirozinho aqui, só pra gente estar dentro do norte. Eu falo sempre, né? Eu faço pergunta para ouvir história. Certo. Então, que eu falei, a história do Thiago de futebol toda lá, a gente sabe, tá na internet, sabe tudo isso aí. Mas tem o outro lado também, né? Do começo, as dificuldades que não chegam muito pra gente, porque tudo é ser romantizado, né? A gente só vê o lado bom do Thiago, não sabe o que ele passou de todos os jogadores, né? Então,
quem é o Thiago Ribeiro sem ser o jogador e a figura pública? Quem que é esse Thiago, que é amigo do Desidério, somos amigos dele, que ele gosta tanto? É impressionante como ele gosta de você, cara. Bom, aproveitar a oportunidade, né? Mandar um abraço para ele aí, para o Desidério, né? Amigo nosso. Com Sim. certeza está nos acompanhando aí. Bom, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Fora ali dos campos, né? Bom, eu vou dar uma resumida aqui na minha história de vida, na minha trajetória, Vamos talvez falar. para quem não conhece tão bem a minha história, né? A minha trajetória, pelo menos conhecer um pouquinho. Vou falar de forma bem resumida, né? Para não tomar tempo. Eu nasci em uma cidade pequena, né? Chamada Ponte Gestal, uma cidade de 3 mil habitantes, né? E fiquei em Ponte Gestal até os 14 anos de idade, quando eu fui para Americana, né, num time chamado Rio Branco, né, lá da cidade de Americana, fazer um teste, fazer uma avaliação, isso com 14 anos de idade. Fui aprovado, né, e com 15 anos de idade me mudei em definitivo para Americana para começar a jogar no clube, já levando transferência escolar, né, para começar a estudar também lá. Na época era o primeiro colegial, né? Então, fiz toda a minha base nesse clube, né, o Rio Branco de Americana, sub-15, sub-17, sub-20. Foi o clube que me revelou, né? Cheguei no profissional ali no Rio Branco, onde eu fiz o meu primeiro contrato profissional, né, quando eu tinha 17 para 18 anos. Depois, fui jogar no Bordeaux da França, né, fiquei um ano na França, retornei para o Brasil para jogar no São Paulo. Foi o clube que me fez ficar conhecido, né? Foi ali que eu comecei a ficar conhecido no futebol, que eu ganhei nome, né, no São Paulo. No São Paulo, joguei 1 ano e 7 meses, fui campeão mundial em 2005, campeão brasileiro em 2006, né? Tive muito destaque, graças a Deus. Depois fui jogar no Al Rayyan do Catar, né, ali no mundo árabe. Joguei 1 ano e meio ali. Retornei para o Brasil novamente para jogar no Cruzeiro, ali em Minas, né? Passei 3 anos no Cruzeiro. No Cruzeiro fui bicampeão mineiro, né? Artilheiro da Copa Libertadores da América. Depois, com o destaque que eu tive no Cruzeiro, surgiu uma proposta para jogar no futebol italiano, né? Fui para a Itália. Joguei no Cagliari, da Itália, 2 anos. Depois retornei ao Brasil novamente para jogar no Santos. Passei no Santos ali 2 anos e meio, né, no Santos. Depois fui para o Atlético Mineiro, em Minas também, né? Fiquei 1 ano no Atlético Mineiro. Na sequência fui para o Bahia, né? Estive ali em Salvador. Depois passei também por Londrina, Guarani de Campinas, Red Bull Bragantino, Novo Horizontino, né? Aqui na região que eu moro, Chapecoense. Depois da Chape, voltei para Londrina, né? Tive mais uma passagem no Londrina. Democrata de Sete Lagoas, que é em Minas também, né? Catanduva, né? Aqui na região, né? Aí do ladinho de Rio Preto. Sim. Depois Patrocinense, em Minas também. Depois joguei no Nova Mutum, né? Um clube lá do Mato Grosso, Mato Grossense, primeira divisão, né? Joguei lá. Depois retornei ao Rio Branco de Americana, Olha que legal. 21 anos depois, né, que eu saí. Olha que legal. Por mais que durou pouco, né? Foi apenas 1 mês, porque eu só fui jogar mata-mata, né? Era a reta final de campeonato, então fiquei pouco tempo. Mas retornei ao Rio Branco, né, depois de 21 anos. E meu último clube foi esse ano, foi lá no Oratório, né, um clube lá do Amapá, da capital, né, Macapá. Então essa é a minha trajetória aí, contada de forma resumida. Legal, cara. Eu só vou ler aqui, ó. FB10 oficial. Você é fera demais, meu irmão.
bênçãos como atleta e como pessoa. Aprendi muito com você. Caipira Urbano, um grande abraço a todos aí, do Fran Júnior Caipira Urbano. Estou tudo te mandando um abraço. Ah, top, Ô, top. ô Tiago, em que momento você percebeu que o futebol podia mudar a sua vida? Lá atrás, nesse começo teu. Você teve algum momento que você falou, é aqui mesmo que eu me agarro? Olha, quando eu comecei a jogar futebol, eu vou ser bem sincero, né? Era mais o amor, a paixão pelo esporte, né? Então, assim, eu nem pensava muito em dinheiro, né? Que o futebol poderia me dar muito dinheiro, né? Que poderia me dar muitas coisas materiais, né? Claro que você pensa isso, mas no primeiro momento eu não pensei nisso. Eu quero No jogar primeiro, bola. num primeiro momento é aquela coisa de garoto, né? De criança ali. Você quer jogar bola, você quer ser um jogador de futebol profissional, porque você ama praticar aquele esporte, né? Então é o amor, é a paixão. Eu tinha esse desejo de me tornar um jogador conhecido, né? Então, assim, eu pensava mais nessa situação. Depois, conforme você vai crescendo, né, que você começa a entender as coisas, aí sim, você começa a pensar, opa, eu tenho que ser um jogador de futebol, porque além de fazer o que eu amo, né, de me tornar um jogador conhecido, eu quero ganhar dinheiro, né, eu quero ter uma vida boa, eu quero dar uma vida boa para minha família. Aí sim, você começa a pensar essas coisas. Mas num primeiro momento, não. Era mais o amor mesmo, a paixão pelo esporte, né? Se você quiser não falar, não precisa, tá? Você jogou no teu time de infância já? O pessoal sempre pergunta, né? Você viu? Eu não estou perguntando qual é, só estou perguntando se você jogou. Ah, assim, esses dias eu participei também de um podcast, né? Me perguntaram qual time que eu torcia, né? Quando eu era criança. E o que eu respondi lá, eu vou responder aqui. Eu já estou perto de encerrar minha carreira, né? Como jogador. Pode ser que eu jogue aí até o final de 2027 e depois decida encerrar a carreira e pensar num pós-carreira, né? Porque eu já estou me preparando para o pós-carreira, depois a gente vai falar sobre isso. Só estou dando uma pincelada aqui. Eu estou fazendo os cursos para ser treinador de futebol, né? Para trabalhar como treinador. Então, como o futebol tem muita paixão, né? E na época de internet, tudo que você fala, às vezes Nossa! por 10 anos, o pessoal vai lá e resgata, né? E busca. E às vezes uma coisa que não tem nada a ver, o pessoal faz polêmica, né? Cria uma situação ali que nem existe. O que eu sempre digo é o seguinte: todo jogador de futebol, antes de ser jogador de futebol, ele foi criança, ele foi um garoto. E todos os garotos, né, têm um time de coração. Seja aqui no estado de São Paulo, né, seja no quem nasce no Rio de Janeiro, quem nasce lá no Rio Grande do Sul, quem nasce em Minas Gerais, quem nasce lá no Nordeste, você vai ter um time de coração. Isso é normal. Só Com que assim, certeza. como eu ainda estou em atividade e eu tenho ainda uma carreira pela frente como treinador, eu prefiro nem comentar qual time de Melhor. infância eu torcia, porque assim, isso no futuro pode dar polêmica, né? Então, assim, mas uma coisa que eu posso dizer eu sou profissional, né? Como todo jogador de futebol, você pode até ter carinho por um time que você torcia quando criança, mas isso aí eu falo porque já vi muitas situações. Quando você vira jogador profissional, você pode torcer para o time que for. Quando você vai jogar contra aquele determinado time que você torcia, você quer fazer gol, você quer Eu quero jogar. meter gol, filho. É lógico. Então, assim, depois que vira profissional, essas coisas ficam de lado, né? O jogador não fica pensando nessas coisas, né? Eu perguntei mais para zoar, né? Porque eu sei que o pessoal não entende que é uma situação profissional, né? O Sim. pessoal não entende, leva para o outro lado, é complicado. Ô Tiago, qual foi o maior incentivo que você teve? Veio de onde? Veio de quem? Olha, Tirando família, vamos falar assim, né? então, parando assim para dar uma analisada, na verdade, assim,
eu nunca tive ninguém para ficar me incentivando, sabe, a jogar futebol. Por exemplo, vou dar um exemplo nos dias de hoje, depois vou voltar na tua pergunta. Hoje, Sim. o que eu vejo no futebol? Muitos pais, eles têm mais desejo que o filho se torne um jogador de futebol do que o próprio filho. Tem pais que forçam o garoto a treinar numa escolinha, forçam o garoto a treinar na academia, com personal, porque quer que o garoto vire um jogador de futebol, mas às vezes o próprio garoto nem tem esse amor todo pelo futebol. Só que às vezes está ali treinando, fazendo as coisas, porque os pais insistem, né? Então, às vezes, assim, o sonho é dos pais, né? E não do garoto, né? É a frustração do pai que está no menino, né? É que o futebol hoje virou negócio, né? Sim. Então, assim, todo mundo, quando se fala o quê? Jogador de futebol, o que todo mundo pensa, a primeira coisa, muito dinheiro, não é? Muito dinheiro. Então, assim, muitos pais entendem o quê? Não, você tem que jogar futebol. Porque, assim, os pais pensam assim, minha vida vai mudar se você ser um jogador de futebol. Então, no caso meu, na minha infância, eu não tive, assim, incentivo de ninguém ficar falando, vai, Thiago, joga. Não, foi uma coisa natural, que estava no meu DNA, no meu sangue mesmo, né? E veio, assim, de forma natural, não teve nada forçado. Então, foi uma coisa que partiu de mim mesmo, né? Uma coisa de Deus, né? Uma coisa que vem de Com Deus aí. certeza. Mas eu não tive ninguém assim, nem pai, nem mãe, nem parentes, para ficar falando, não, Thiago, vai, se esforça, você vai ser um jogador de futebol. Pelo contrário, eu acho que faltava incentivo para mim. Foi o contrário. Exato. Ô, Tiago, a pergunta que eu recebi aqui, eu vou olhar para o lado aqui para só falando, ó. Tem pais de atletas onde os meninos são muito fracos e o pai patrocina a base com o intuito de que o filho jogue a qualquer custo, mesmo ele não querendo, deixando de fora uma reserva meninos melhores do que o pai, melhores do que o filho dele. Cai mais ou menos nisso que a gente está falando, né? O cara cria uma situação, muitas vezes, até que o filho não quer, cara. Até que o filho não quer, cara. Joga a frustração aqui, pai de atleta. Mandaram aqui, tá no tal nome, mas está aqui comigo. O futebol é o que nós falou, né? O que a gente falou. Futebol virou negócio, né? Eu entendo que trabalhar no futebol, para quem é investidor, não é fácil, né? O custo é muito alto. Então, assim, tem muitos clubes considerados pequenos, né? Entre aspas, que eles cobram um valor dos garotos ali que vai participar da base, né? Porque, às vezes, eles precisam custear as despesas de um campeonato paulista, por exemplo, e se o garoto quer uma oportunidade de mostrar, então eles cobram dos pais, ó, beleza, o teu filho é bom, o teu filho tem potencial, só que é o seguinte, para jogar aqui, a gente tem interesse nele, só que tem que pagar X para ele disputar esse campeonato. Eu tô rindo aqui que eu recebi uma pergunta aqui agora e um amigo meu aqui escreveu assim, kkk, bingo, você matou a conversa. Eu recebi aqui o seguinte, ó, vai em cima disso, tá? Por isso que eu tô te cortando. Sim. Hoje sentimos muita pressão nas bases de clube que pedem valores de colaboração para custear inúmeras coisas e ficamos reféns disso. Porque ou pagamos ou os meninos não são relacionados para o jogo. Qual o ponto de vista do Thiago nessa situação? É o que você está falando, né? Não, isso aí a gente está falando porque a gente está vendo, né, acontecer muito. Então, por exemplo, os pais querem que os filhos tenham a oportunidade de jogar, por exemplo. Hoje, o principal campeonato de base do país é o Paulista, né? É o Paulista. Então, hoje tem Paulista sub-11, para a garotada aí de 11 anos, sub-12 para aqueles que têm 12, sub-13, sub-14, sub-15, né? Então, assim, sub-17, sub-20, as categorias que disputam o Paulista. Então, imagina, por exemplo, um garoto aí de 11, 12, 13 anos, que os pais querem que ele tenha essa oportunidade de jogar um campeonato. E, às vezes, um time aqui da nossa região tem interesse no garoto. Fala, ó, gostamos do teu filho, a gente quer que ele faça parte do nosso elenco. Só que é o seguinte, aqui tem um custo alto, a gente precisa de apoio, e para ele participar, ele tem que pagar aqui, ó, 2 mil, 3 mil para jogar esse campeonato.
E aí, Nossa. como que os pais ficam assim? E agora? A gente pega esse dinheiro, às vezes, quando os pais têm, né? Beleza. Agora, e quando os pais não têm? Então, tem pais que se endividam, às vezes, para pagar na esperança do quê? Meu filho vai jogar, vai se destacar e quem sabe surge uma situação melhor. Então isso daí acontece muito hoje em dia, né? E uma coisa que eu vejo, hoje tem muitos empresários que eles chegam no clube e falam assim, ó, eu quero disputar o Campeonato Paulista usando o nome do clube, só que quem vai arcar com as despesas sou eu. É tudo por minha conta. Eu só vou usar o nome do clube. Aí o clube lá... E joga os meus jogadores. Né? Exato, exato. O clube cede o nome, eles pagam lá algum valor para o clube para poder usar o nome. Só que aí o clube não vai influenciar em nada nas escolhas. Quem vai decidir quem joga, quem não joga, os jogadores que vão fazer parte do time é o empresário. E o que esse empresário faz? Ele dá prioridade para o jogador dele. Então, o que acontece? Se chega um moleque ali que é craque de bola, que pode agregar muito para o time dele, como o futebol hoje virou negócio, se esse garoto for de outro empresário, muito provavelmente eles não vão querer esse garoto, porque pode atrapalhar os negócios deles. Entendeu? Então, assim, é complicado. Hoje em dia, futebol está bem complicado. Eu acho que é por isso que está, assim, o nível está ficando cada vez mais baixo. Tiago, olha aqui, ó. 20, 30 mil reais para jogar no Paulista. Aí, tá vendo? Olha o dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. Quem tem isso aí? Quem tem isso aí? Tiago, você falou um negócio aí, e aquilo lá reflete no que a gente está vendo no futebol brasileiro, né? Não, sem dúvida, porque antigamente não era assim, na verdade. O garoto não pagava para jogar nada, né? Então, assim, hoje em dia ficou dessa forma, a não ser aqueles times ali de que joga primeira divisão de brasileiro, né? Sim. Segunda divisão de brasileiro, esses times que têm mais dinheiro, esses aí não vai cobrar, né, do garoto para participar ali da categoria de base. Mas os clubes considerados pequenos, né, esses aí muitas vezes cobram, né? Porque não é que o clube cobra, é porque tem empresários que estão controlando o clube, entendeu? Aqui, ó, veio uma pergunta aqui, eu não sei se você está vendo aí. Como reverter essa situação? Você viu que a situação sai das perguntas aqui, né? Fica dinâmico aqui, porque o pessoal manda pergunta, cara. Eu não sei por que não está aparecendo para mim aqui. Eu acho que não aparece, aparece mais para mim aqui, por isso que eu estou falando. Aí estão perguntando aqui, como reverter essa situação? Olha, vou falar uma coisa para vocês, sendo bem sincero. E eu não acredito que reverte mais, não. Eu acho que tomou esse caminho aí e acho muito difícil, né, mudar. Porque o futebol é muito caro. Vamos supor, você pega na nossa região aqui. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, que time que a gente poderia citar aí. Rio Preto, América, quem viu América? Vou te dar um exemplo. O Catanduva que eu joguei. Sim. Quando eu joguei no Catanduva, toda a base era terceirizada. É. Então, vamos supor que o Catanduva mesmo, né, o clube, falasse assim, não, agora a base vai ser nossa mesmo, do clube, a gente vai montar, não vamos mais deixar empresário tocar a base, vai ser a gente mesmo. Para o clube tomar essa decisão é complicado, sabe por quê? O custo dessa operação é muito alto, é muito alto. É por isso que muitos clubes deixam os empresários tocar a base. Tem clubes que é assim, ó, o Sub-15 é um empresário que toca, Olha isso. O Sub-17 é outro empresário e o Sub-20 é outro empresário. Você entendeu? Então, assim, esses clubes menores, eles tomam essas decisões porque eles não têm condições financeiras de arcar com o custo de uma operação dessa, entendeu? De ter toda uma categoria de base. Nossa, é aquilo que você fala, né? A conta chega pra gente, né? E deixa eu só agregar uma coisa. Muitos clubes pequenos pensam assim, se for para eles tocar, eles por conta própria,
eles preferem nem participar. Então, o que eles fazem? Para o nome do clube estar sendo movimentado, eles permitem os empresários tocar a base, que pelo menos está usando o nome do clube, não é verdade? E aí o clube não tem gasto. Então, ele... Thiago, está me ouvindo? Thiago, está me ouvindo? Agora eu estou ouvindo, cortou. Tá. Deixa eu voltar ao nosso. Qual foi o momento mais difícil que você teve até se tornar profissional? Eu estou te perguntando, tem bastante. Vários meninos assistindo aqui, cara, os pais principalmente, os incomodados. Certo. Qual foi o momento mais difícil até você se tornar profissional, cara, que você passou? Olha, apontar um momento só é complicado, mas assim, os 3 anos que eu passei na base foram bem difíceis para mim. Por quê? Filho único, nunca tinha saído de casa. Nossa. Aí você vai morar a 450 quilômetros de distância, vai morar num alojamento, dividindo o quarto com mais 5 garotos, né? Um quarto pequeno que ficava 6 dentro do quarto. Não tinha... Aqueles um debaixo da arquibancada? Não, é que lá era em cima da arquibancada, era ao contrário. Não... Mas, de qualquer forma, é um alojamento comum como tantos outros aí. Então, eu tinha que deixar minhas malas debaixo da minha cama, né? Então, assim, quando eu queria usar uma camisa, a camisa estava toda amarrotada, porque só ficava na mala. Olha, não é fácil. Você vai conviver com outros 5 jogadores ali, que cada um tem seus hábitos, cada um tem suas manias. Um gosta de dormir mais cedo, outros gostam de dormir mais tarde, né? Às vezes você está dormindo, o cara faz barulho ali no quarto e te acorda. Às vezes você quer dormir mais tarde, um acorda cedo e começa a fazer barulho e te acorda. Então, assim, não é fácil, sabe? A saudade da família. Saudade da família, saudade dos amigos. Você vai para um clube, aí você vai conviver com os jogadores ali, né, que vão ser seus companheiros ali, que você não conhece tão bem. Então, você vai fazendo amizade aos poucos. Esse momento inicial ali é complicado. Aí você Tudo cobra criada. Exato. Às vezes tem ciúme, porque você está chegando novo no clube. Aí, se você joga na posição daquele cara, ele já te vê como uma ameaça para ele, né? E sem contar também a questão da escola. Você vai estudar numa escola nova, vai ter novos amigos. Então, assim, você tem que se adaptar em muitas coisas diferentes, né? O clube tem horário para tudo, tem horário para acordar, tem horário para ir para a escola. Chegou da escola, você tem que almoçar, mal dá para descansar, você já tem que ir treinar, né? E depois chega do treino já à noite, você vai jantar, aí você já tem que preocupar assim, daqui a pouco eu vou dormir porque amanhã cedo eu vou para a escola, então eu tenho que descansar bem, porque se o atleta não dorme bem, vai atrapalhar ele nos estudos e vai atrapalhar ele no treinamento, né? Então, assim, olha, tem que ter muita força de vontade mesmo para seguir essa carreira. Em algum momento você pensou em desistir? Muitos momentos, muitos momentos. Teve várias vezes que eu pensei, vou ligar para os meus pais, vou pedir para eles virem aqui me buscar, porque isso aqui não... Acho que eu não vou aguentar, não. Só que quando vinha isso na minha cabeça, eu pensava assim, cara, eu sonhei tanto com essa oportunidade de jogar num clube. Agora que eu tô aqui, fiz o teste, fui aprovado, tô jogando, agora eu vou desistir. Aí eu pensava assim, se eu ligar para os meus pais e me buscar, eles vão vir e depois vão me proibir, vão falar assim, você não vai jogar mais bola, tá? Porque você não consegue... Aí breca mesmo, né? Então aí eu pensava nisso, aí eu falava assim, não, vou aguentar mais um pouco. Ô, Thiago, quando você olha para trás, qual foi a primeira grande decisão que mudou a tua vida? A gente tá falando tudo do lado profissional, tá? Qual foi a primeira grande decisão que mudou sua vida, cara? Olha, sua decisão. A grande decisão que mudou minha vida foi quando realmente, né, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser um jogador de futebol, né? Então, assim, eu falei, não, é isso que eu quero. Então, eu vou em busca disso, eu vou fazer o meu máximo, eu vou me esforçar, porque
pode estar sendo difícil hoje, mas eu vou ser recompensado e isso aqui vai fazer diferença lá na frente. Então, essa decisão que mudou tudo, né? Com certeza. O que foi mais difícil de administrar? A ansiedade do pai, que geralmente o pai gosta de futebol, ou o medo da mãe do filho ter ido embora? Não, assim, os meus pais me apoiaram, né? Depois, eles não me apoiavam muito antes de eu ir. Porque, mas né, vai morar sozinho. Fogo de palha, fogo de palha. A família em geral não apoiava muito, sabe? Mas depois que eu fui, que eu comecei a jogar, aí sim, me apoiavam, né? Às vezes que eu ficava meio nervoso ali com alguma situação, eles tentavam me acalmar, né? Naquela época ali que eu tinha meus 15, 16 anos, né? Então, assim, para eles também não foi fácil, né? Mas, assim, a gente vai se acostumando, né? O tempo vai passando, o ser humano se adapta com tudo, né? Verdade. Às vezes, o momento mais difícil é só aqueles primeiros meses ali. Se você for forte para suportar, depois você começa a se adaptar, né, com a nova rotina. Verdade, verdade. Irmão, e a decisão mais difícil que você teve, profissionalmente? A decisão mais difícil, olha, a decisão mais difícil assim que eu tive, depois que vamos pegar assim que a minha carreira já andando bem, né, fazendo sucesso, foi assim, parar de jogar vai ser uma dessas? Ou vai ser vai ser uma decisão difícil, mas acredito assim que vai ser difícil, mas ao mesmo tempo o meu foco é continuar no futebol, né? Então assim, você só sai de dentro do campo para ficar fora como treinador. Mas assim, uma decisão difícil que eu tive assim várias vezes foi abrir mão de coisas que eu queria fazer porque eu tinha que focar na minha carreira, né? Eu tinha que focar. Quantas vezes assim, quando eu era mais novo, às vezes eu queria sair para alguma festa com alguns amigos e aí eu não podia porque eu tinha que focar em descansar, treinar, né? Então assim, você tem que tomar decisões ali difíceis, mas que faz a diferença, né? A gente que é cidade pequena, eu sou de uma cidade pequena também. Sou de Rincão, não é Rincão perto de vocês, não. É Rincão perto de Araraquara, né? Sei que Cara, a época das férias, quando volta, principalmente quando tinha os jogadores famosos, assim, cara, é um evento na cidade. Você tinha isso também quando você voltava de férias? Não, sem dúvida, sem dúvida. Tipo, depois que eu me tornei jogador profissional, É um evento, né? quando eu vinha de férias, nossa, o pessoal ficava muito feliz de me ver. A gente que vinha de fora, de cidades de fora para Ponte Gestal, às vezes assim, para visitar alguém que conhecia, quantas e quantas vezes bateram lá na porta da minha casa, tocavam o interfone. Ô, Tiago, eu sou de tal lugar, mas eu vim aqui porque eu vim na casa de um amigo, e o amigo meu falou que você estava aqui, né? Que você nasceu aqui, queria tirar uma foto contigo. Isso aconteceu. Aí. Isso aconteceu muitas vezes lá em casa. É legal isso aí, né? Ô, irmão, você sempre decidiu sozinho ou você costumava ouvir outras pessoas? Enquanto profissional, tá? Ah, eu sempre gosto de conversar, né? Pedir a opinião das pessoas, né? É claro que no fim das contas eu vou definir aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer, né? Mas eu sempre gostei de ouvir o que as pessoas acham, né? As opiniões, tanto assim de família, né? Como também de empresário. Então, assim, eu sempre gostei de ouvir também o que os outros tinham para falar, né? A gente de fora aqui, não sei se eu posso estar sendo errada, a impressão que passa pra gente, não estou falando de jogadores top que nem você, não, que estão lá em cima, os jogadores vão falar que estão começando. A impressão que passa é que é tipo assim, o empresário decide e comunica. Por isso que eu estou te perguntando isso, né? Seja um Thiago Ribeiro da vida, filho, você não vai engolir um negócio desse, né? Mas você está começando, a impressão que passa, e eu conversei com alguns amigos aqui, que é isso aí, ó, tá aqui, você tem que assinar, eu estou investindo em você. É mais ou menos isso, não? Ah, não, tem sim, né? Tem empresários que impõem uma situação para o jogador, que ele tem que ir quase obrigando o jogador, né? Então, assim, isso tem sim. Assim,
tem empresário que ajuda o jogador, né? Como também tem empresário que atrapalha o jogador, né? Então, assim, é muito complicado essas situações, mas isso que você falou tem sim, tem empresários que impõem, né? Que o jogador vai para um determinado clube, porque ele assim, muitos empresários pensam mais neles do que no próprio jogador, né? Porque Seria aquilo, eu quero o retorno do que eu dei de volta. Então porque tem que engolir. aí a gente volta naquilo que a gente conversou ali atrás. Sim. Futebol virou negócio, né? Então, o empresário está ali comprando chuteira para o garoto, aí o garoto quer ir para casa num fim de semana de folga, o empresário paga a passagem, mas isso daí o empresário está fazendo não é porque ele é bonzinho, porque ele quer, ele está fazendo um bem ali sem querer nada em troca. Não, Ah, tá. ele está fazendo um investimento para na hora certa ele tirar o dele, entendeu? Eu tô dando risada aqui, porque eu lembrei, não sei se você viu na internet, tem um jogo de um time muito, desse time pequeno, de região muito longe, o moleque marca um golaço, ele corre e vem pra câmera e fala assim, eu sou bom, ruim é meu empresário. Não sei se você viu isso aí. Eu lembro. Eu sou bom, ruim é meu empresário. Ô, Thiago, você administrou sua carreira ou deixou que outras pessoas administrassem? Quando eu falo assim, é empresário e tudo, ou você tinha esse controle todo? Não, não, eu sempre, assim, sempre não, né? Mas depois que eu cheguei ali no São Paulo, comecei a trabalhar com um empresário de renome, né? Que é o pessoal do grupo Figure, né? Com Ixi. o seu Juan Figure, que já faleceu há alguns anos, né? Que é o, digamos assim, o pioneiro, né? Ele era um personagem folclórico, né? Sem dúvida. E junto com o seu Juan, trabalhava também o Marcel, né, que é filho, o André também, que é filho. Aí, um pouco depois, veio a Stephanie, né, que é a neta do seu Juan, que é Olha isso. filha do Marcel. Então, assim, hoje o seu Juan, né, já não está mais presente porque faleceu, mas o Marcel, a Stephanie, né, eles continuam ali tocando o grupo Figure, né, que continua agenciando os garotos ali. Então, trabalhei com eles praticamente aí 18 anos, né, da minha carreira. Poxa, que antigamente você só ouvia falar nele, né? Juan Figuer, depois o filho dele. Agora, o que tem de empresário é uma coisa impressionante, né? Todo mundo é empresário. Sem dúvida, muito empresário. Tiago, veio uma pergunta aqui. Você perdeu a oportunidade por orgulho? Você viu que nego detona, né? Mas será que o que a pergunta quer dizer assim, se eu deixei de ir para algum clube, Ah, alguma não, já coisa? está aqui, ó. Aqui, ó. Já veio a correção aqui. Já disse sim quando deveria ter dito não. É mais ou menos isso que ele quis falar. Você já disse sim quando deveria ter dito não ou quando você queria ter dito não e não pôde? Ah, não, acredito que sim, né? É difícil lembrar de todas as situações que aconteceu, mas Nossa. provavelmente sim, já tomei alguma decisão que depois eu me arrependi, né? Isso aí faz parte, né? Não dá para acertar todas, né? Então, assim, Nossa. por exemplo, quando eu fui para o Catar, por exemplo, na época eu fui pela questão financeira, né? Fizeram uma proposta muito boa, mas talvez com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu diria não, eu não iria para o Catar, né? Ah, mas e com o salário que eles têm hoje? Oi? E com o salário que eles têm hoje? Que Ixi, não é o mesmo. hoje paga mais ainda, né? É isso que eu estou falando. Né? A decisão era mais fácil hoje, né? Naquela época, quando eu digo assim que eu poderia ter dito não, é porque eu tinha só 21 anos, né? Muito novo, né? Nossa. Novo, novo, novo. Muito novo, cara. Ô, Tiago, não sei se eu posso abordar um assunto aqui. Você falou publicamente sobre depressão. Eu já vi Sim. isso aqui. O que te motivou essa decisão de falar sobre isso? Eu estou falando que eu acho que eu vi também o Yuri Alberto falar esses tempos. O Yuri Alberto falar esses tempos. Eu acho que é uma coisa que tem muito, né? Vários jogadores já vêm comentando sobre isso, né? Só que assim, a, o meu caso, né, veio a público, eu particularmente não tenho problema nenhum, né, em falar sobre isso. Talvez tem pessoas que não gostam, né, que aborda o tema.
eu penso assim, no meu caso, graças a Deus que estou 100% recuperado, não vejo problema nenhum. Eu penso que o que aconteceu comigo, se eu falar, pode ajudar outras pessoas que talvez estão passando, né, por alguma coisa parecida. O meu caso de depressão surgiu assim de forma repentina, não tem um porquê, não tem um gatilho. É do nada, né? Foi do nada. Eu não estava passando problema, eu não tinha problema nenhum em questão financeira, eu não tinha problema nenhum em questão profissional, eu não tinha problema nenhum em relacionamento, eu não tinha problema nenhum. Alguém que eu amo morreu. Não tinha problema. Eu não estava doente, nenhuma pessoa que eu amo estava doente, assim, aquela que descobre, talvez, uma doença ali terminal e abala. Deus me livre. Não, eu não tinha nada, não tinha nada. Então, assim, começou simplesmente de uma hora para outra, né? Essa questão aí da depressão. No início eu não entendia direito o que estava acontecendo. Depois eu comecei a perceber que alguma coisa de anormal estava acontecendo comigo, né? Porque eu não era daquele jeito, desanimado daquele jeito, uma angústia, uma tristeza, não tinha vontade de fazer as coisas. E aí eu comecei a perceber que alguma coisa de anormal estava acontecendo comigo, né? Não é? Esse não sou eu. Exato. Era isso que eu falava para mim, esse não sou eu, né? O que está acontecendo? No início eu não entendia muito. Depois comecei a perceber, né, que poderia ser algo nesse sentido. E o que eu fiz? Busquei ajuda na psicóloga, né, do Santos, passei por psiquiatra, tomei medicação por um ano, né? Por um ano fiz o tratamento. Só que assim, eu não percebia melhora, sabe? Eu não percebia melhora. Eu vou adiantar um pouco a história para depois voltar. Tá tranquilo. Eu sofri com depressão praticamente aí uns 8 anos. 8 anos. No auge da minha carreira começou a depressão. Isso eu ia falar, foi no auge seu, cara. 28 anos de idade, eu jogava no Santos, né? Então, Meu assim, Deus. 4 anos, muito difícil, muito, mas muito difícil. Quantas e quantas vezes eu entrei em campo passando mal, com vontade de vomitar, com angústia, uma coisa ruim dentro de mim, sem vontade de estar ali. Sensação de medo o tempo inteiro, não é? Com falta de ar. Isso afetou o meu psicológico, isso afetou o meu preparo físico. Eu cansava rápido dentro do jogo. Eu não me reconhecia, sabe? Eu dava um pique, 2 piques e já estava cansado. Coisa que não acontecia antes. Então, foi muito difícil. Eu tomava, por exemplo, só para você ter ideia, eu tomava Rivotril para dormir, para ver se eu dava uma descansada, e nem com Rivotril eu dormia. Eu fiquei praticamente uns 2 anos só cochilando. Eu só cochilava à noite, eu não conseguia dormir. Então, acorda cansado, né? Exato. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, essa questão aí da depressão. Tipo, sensação de morte, sabe? Parecia que ia morrer a qualquer momento. E o que foi determinante para mim mudar a situação foi quando eu coloquei minha fé em Deus e comecei a buscar Deus e falava com Deus assim: Deus, ó, não tá tendo jeito, tô tomando remédio, não tem melhora, não percebo melhora. Então, assim, ó, eu preciso da tua ajuda, que só o Senhor para me ajudar. E comecei a buscar Deus, fazendo minhas orações, lendo a Bíblia. Comecei a frequentar a igreja, porque eu estava muito tempo afastado da igreja, né? Eu nasci em igreja evangélica, mas depois me afastei. Então, voltei para a igreja, aceitei Jesus, né? Me converti. Depois batizei, e aí comecei, né, a ter uma vida mais ligada no lado espiritual, né? De buscar... Essa decisão salvou sua vida? Não, sem dúvida. Só que é o seguinte, eu tive que ser perseverante. Não é porque eu fui para a igreja que na semana seguinte eu já estava melhor, não. Não. Joguei na mão de Deus e ele arruma para mim. Eu continuei assim, passando por esses momentos aí, vários e vários anos, né?
Mas eu perseverei. Eu falava, não, eu não aceito, eu não nasci assim, eu não sou assim, isso não faz parte de mim, eu vou voltar a ser a pessoa que eu sempre fui, eu não aceito viver desse jeito, e sempre ali acreditando que Deus, uma hora, ia mudar a situação. Para mim, demorou, né? Demorou. Mas, graças a Deus, mudou. Hoje eu vivo uma vida normal. Hoje eu tenho a alegria de fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer. Hoje eu faço tudo com alegria, com motivação. Hoje eu vivo a vida como eu sempre vivi antes desse problema, né? Então, para mim, eu posso dizer que graças a Deus que eu fui pelo que eu estava sentindo, né? De colocar minha esperança em Deus, que foi o que mudou a minha situação. Que bacana, cara. Eu estou perguntando isso aí, porque eu tive isso na minha família e eu vi, fora o Yuri Alberto lá atrás, eu vi o Renato Augusto falando isso na época áurea dele no Corinthians. Para ele entrar para jogar era um transtorno. Sim. Falei, pô, se esses caras, Yuri Alberto, Thiago Ribeiro, Renato Augusto, passam por isso, imagina o resto. Você acredita que ainda existe preconceito quando um atleta fala sobre saúde mental? Ah, não. Eu acredito assim, hoje melhorou bastante. Melhorou bastante do que era um tempo atrás. Mas ainda existe sim, ainda existe sim. É aquela coisa idiota, eu te cortando. Pô, o dinheiro que esses caras ganham, isso é frescura. Não, mas ainda tem esse preconceito, tanto por parte das pessoas, né? Das pessoas, que não entende, acha que porque você é jogador, tem dinheiro, tem fama, não existe ter depressão. Não fica triste, né? Até por parte da imprensa, né? Algumas pessoas da imprensa também. E dentro do próprio clube, na direção, também tem resistência. Vou te dar um exemplo. O jogador tem 6 meses de contrato ainda. O contrato está para terminar. Se o cara falar que está passando por depressão, se o time estava pensando em renovar o contrato dele, na hora o time já desiste. Então, isso mostra que dentro do próprio clube tem essa resistência também, né? Ô, Thiago, que conselho você daria para alguém que está enfrentando a mesma situação? Estou falando vamos falar, do teu segmento. Tem muitos meninos aqui que a gente acompanha. Que conselho você dá? Que orientação que você dá? Que dica que você dá? Que sinais que você fala para eles ficarem atentos? Olha, o que eu poderia dizer é o seguinte: primeira coisa, percebeu que pode ser isso aí, uma depressão, busca um psicólogo, né? Busca um psiquiatra, faz a tua parte, faz o acompanhamento com os profissionais da área, né? Que não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha, vai lá, conta o que você está sentindo, conta o que passa na tua cabeça, né? Se abre lá com um profissional, né? Isso aí faz diferença. Mas, assim, o conselho principal que eu dou é o seguinte: se apegue em Deus. Se apegue em Deus, busca a Deus, porque tem coisa que médicos podem não dar jeito, só que Deus dá jeito. Então, coloca Deus em primeiro lugar, né? E se lembra de como era a tua vida antes de passar por esse problema. Lembra-se que esse problema não faz parte do teu dia a dia, não faz parte da tua rotina. Você não nasceu com esse problema. Então, começa a trazer como que era a tua vida antes do problema e começa a falar assim para você mesmo: ó, eu não aceito essa situação, eu não aceito, eu quero voltar a viver minha vida normal como era antes desse problema. E começa a mentalizar coisa boa que você vai conseguir, que você vai vencer, porque já é comprovado cientificamente falando que quando você é positivo, agora eu estou falando independente de religião, sim, quando sim, você é positivo, que você acredita que algo de bom vai acontecer, isso, a chance de acontecer é muito grande, né? Com certeza absoluta. Ô, Thiago, que tipo de pessoas o sucesso atrai? Ó, que pergunta miserável. Os tipos, né? Tanto pessoas boas, né? Como também pessoas que estão ali por interesse, né? Tá tentando tirar proveito. E na verdade, assim, traz muito mais pessoas ali que busca se promover,
né, tirar algum proveito do que realmente pessoas ali que vai te ajudar, né? Na verdade, vem mais gente para querer tirar proveito e para te atrapalhar do que gente para ajudar, né? Eu tô falando muito por causa que a gente vê sempre, né? O tal dos parça, os caras que são amigos novos, né? E os antigos estão sempre lá de retaguarda para esses caras, né? Os Sim. antigão estão tudo lá, precisando, eu tô lá, que nem você falou do Desidério, esse pessoal tá sempre. Mas os novos sempre aparecem, né? O que que o sucesso te rodou? Olha, na Privacidade é uma coisa? Olha, eu olho para mim assim, eu não vejo mudança, não. Eu sou a mesma pessoa de antes, né? Você conseguia ir sair na rua, vamos falar na época áurea, que nem lá em Belo Horizonte, essas coisas. Tinha esse assédio todo que nem é hoje? Tinha um assédio, tinha um assédio. Mas assim, eu nunca fui de querer sair com segurança, porque eu não quero que ninguém chegue perto de mim. Eu nunca fiz essas coisas, sabe? Ah, eu vou sair com segurança porque eu não quero ser incomodado. Não, eu nunca fiz isso. Sempre saí normal, tinha um assédio, as pessoas vinham, pediam para tirar foto, um autógrafo, queria conversar comigo. Eu procurava dar atenção ali dentro do que eu podia, né? Mas, assim, continuo sendo a mesma pessoa de antes, né? Normal, não mudou nada. Tem uma passagem, eu sou do rock, eu gosto muito. E tem uma cena que eu vi num documentário, o tal do Ozzy Osbourne. Ele sai, tá no show, cara, extenuado, e todo mundo gritando, batendo palma. Ele vai embora, a mulher dele vai lá e busca ele. Pode voltar lá, conversar, cumprimentar. Mas eu tô cansado. Você só tá cansado porque eles vêm te ver. Se eles não vierem te ver, você não vai estar cansado. Então tem Verdade, muito disso, né? verdade, verdade, sem dúvida. Às vezes, quando o jogador é garoto, ele sonha em ser jogador de futebol, ele sonha em que as pessoas vêm pedir autógrafo, né? Tirar uma foto. Aí, quando chega lá, aí não quer dar autógrafo, não quer tirar foto? Não, tem que atender o pessoal, né? Tem que atender. Irmão, alguém teve coragem de dizer você está errado quando todos só te elogiavam? Ah, Teve não, isso. algum que chegou e toma vergonha nessa cara, Thiago? Só um exemplo, tá? Não, já, não, já. Já teve situações assim da minha esposa, né, da Carla, falar para mim, alguns amigos mais próximos falar para mim de alguma situação. Mas isso é bom, né, quando a gente tem pessoas Poxa, que chamam a atenção, quando a gente está pensando errado de alguma situação, né? Então já aconteceu sim. ô, Thiago, em cima de tudo aí, o que um jovem jogador precisa aprender sobre educação financeira? Você teve esse preparo para cuidar vamos falar assim, de patrimônio, essas coisas? Você teve algum tipo de orientação? Ah, naquela época, assim, não é como hoje, né? Hoje eu vejo Isso, até empresas que trabalham com isso, né? Hoje isso, tem isso. empresas que você pode contratar ali, se você tem alguma dúvida, que eles te ajudam, eles te auxiliam, né? Na minha época, até que tinha ali algumas pessoas para te ajudar, sabe? Para orientar, mas não era como é hoje. Hoje se tem muito mais informação, né? Do que naquela época. Então, assim, o que eu poderia dizer é que realmente é importante buscar ajuda, né, de pessoas ali que podem te ajudar na questão financeira, né, sobre investimentos, essas coisas assim. E tem muita gente capacitada, né, para fazer esse trabalho. Então, é É, importante buscar ajuda. Isso é uma coisa muito importante. eu estou falando que a gente conhece um monte de jogadores, eu não sou do meio, tá? Mas a Sim. gente conhece um monte de jogadores que é triste ver, e muitas vezes vão em lugares comuns que eles estão lá, a gente tem um certo vínculo de amizade. É triste ver como eles continuam num mundo de sonho e eles estão numa situação, não vou falar paupérrima, porque sempre tem alguém ajudando, mas continuam no mundo de sonho e não se prepararam, cara. Por isso que eu estou perguntando para essa molecada que assiste. Não, sem dúvida. Isso é importante, né? É muito importante ter essa mentalidade, né? Se preparar, porque, assim, quem está buscando esse objetivo tem que se preparar para alcançar, né? Chegar lá e realizar esse sonho. E quem já realizou tem que se preparar e cuidar para não passar por nenhum tipo de situação adversa, né? Então, de todas as formas, você tem que estar atento e preparado, né?
Você consegue se ver como uma empresa, como um produto? Você tem essa visão que você é um produto e que você é dono desse produto, como se fosse uma empresa? Não, sem dúvida. Toda pessoa pública, né, que tem um nome forte, né, é praticamente uma empresa mesmo, né, porque você tem que cuidar do teu nome, você tem que cuidar da tua imagem. Do produto, né? Você tem que cuidar do produto, Sim. porque, como se diz, você é o dono da tua própria empresa. Se você não cuidar, você vai desvalorizar a tua empresa, você vai colocar a tua empresa em situação complicada. Então, sem dúvida nenhuma, no meu caso, como um atleta, né, o atleta é uma empresa, né, e tem que ser bem administrado para não ter problema, né? Fabrício Mazer mandou um boa noite, um abraço aqui. Fabrício Mazer. Opa, Fabrício, amigo nosso. Um abraço, meu amigo. Tamo junto, Fabrício. É. Ô, Thiago, você continua atuando, mas você está, pelo que eu vejo aqui, numa fase nova. Você é palestrante. Você tem mentoria? Eu cheguei a ver alguma coisa na internet. Você tem mentoria? Um amigo meu até mandou uma pergunta lá. Pergunta se ele quer agenciar o meu garoto. Eu falei, ó, eu não sei se ele é ainda agenciamento de atleta, mas mentoria, palestrante. E você falou, já vou emendar tudo, que você está se preparando para ser treinador. Sim. Bom, agente de atleta eu não sou, né? Eu não sou agente. Mas eu tenho feito palestras, né? Como que funcionam essas palestras? É uma palestra motivacional, né? Então, a minha palestra é voltada para aqueles garotos que têm o sonho de ser um jogador de futebol profissional. Então, é para esse público-alvo, né, que eu falo. Então, eu conto um pouquinho da minha história, da minha trajetória, como eu contei aqui para você, né, as Sim. dificuldades que eu enfrentei. Eu conto passo a passo como foi a primeira oportunidade de fazer um teste, como que foi esse momento, como que foi os 3 anos que eu vivi na categoria de base, as dificuldades que eu enfrentei, os desafios que um garoto, né, encontra no início de carreira. Eu também compartilho a questão quando chega no profissional, a importância que é de aproveitar as primeiras oportunidades, de ter um bom comportamento, que quando você começa a fazer sucesso, ganhar dinheiro, você tem que ter cuidado, cabeça num lugar, para não deixar o sucesso subir para a cabeça, né? Para você não se deslumbrar com fama, com dinheiro. Então, a minha palestra é voltada contando um pouquinho da minha história e, ao mesmo tempo, já mostrando para essa garotada o que eles vão enfrentar, o que eles vão passar, para eles já chegar lá mais cientes e preparados. Porque no dia que eles vier a passar por algo do tipo, eles vão se lembrar. Um dia eu fui na palestra do Thiago Ribeiro e eu ouvi o Thiago Ribeiro falando sobre isso. E a parte da mentoria? Ah, tá. Essa é uma outra coisa que eu também faço, né? Sim, Eu trabalho de mentoria. Por que que eu acho esse trabalho muito importante? Eu vou contar uma história aqui, rapidinho. à Eu tenho vontade. um rapaz que é muito amigo meu, ele tem um filho que hoje não joga mais futebol, né? Seguiu uma outra carreira, mas na época o filho dele jogava futebol e queria ser jogador de futebol. E ele começou a correr com o filho dele desde os 11 anos de idade. Ele ficou Nossa. dos 11 anos de idade que o filho tinha até os 15 anos, ele correndo para lá, para cá, leva esse garoto para treinar ali, leva esse garoto para jogar em outra cidade. 4 anos nessa luta. Ele comentou comigo que gastou mais de 30 mil reais nesses Olha, eu 4 quero... de combustível e Olha dinheiro isso, cara. e tal. E ele comentou que foi mais de 30 mil que ele gastou. E aí, esse garoto sempre jogando ali em sub-11, Campeonato Paulista sub-11, Paulista sub-12. E um menino bom, jogava de centroavante, era grandão, chamava a atenção. E aí, um dia, eu falei para ele, ó, vou dar uma força pro teu filho, vou organizar um teste para ele num clube. E fui e organizei o teste. O garoto foi lá, ficou uns dias lá em treinamento, fazendo o teste, e foi aprovado. Começou a jogar nas categorias de base. O treinador estava gostando dele, né? Então, assim, tinha uma possibilidade do negócio deslanchar para ele, né? Só que aí não deu nem um mês, ele pediu para o pai dele buscar ele
que ele não queria mais jogar futebol, porque ele pensou que futebol era uma coisa, mas não era o que ele pensou. Então, por que eu estou contando essa história? Muitos pais só estão preocupados em colocar o filho para treinar, 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 treinar. Você tem que ser jogador de futebol. Só que, será que esses pais já conversou com o garoto? Todo o passo a passo para ser um jogador de futebol, tudo que ele vai ter que enfrentar, desde fazer teste até quando ele entrar na categoria de base de um time. Será que o pai já conversou sobre a parte teórica do futebol? Porque a parte prática é você entrar no campo e treinar, né? E praticar. Isso é a parte prática. Mas e a parte teórica? O que um garoto tem que ter, os comportamentos que ele tem que ter quando ele entra dentro de um clube. Então, a mentoria que eu tenho é dentro e fora do campo. Eu oriento naquilo que é importante dentro do campo, como oriento o garoto naquilo que é importante fora do campo. E, além disso, eu faço orientações importantíssimas para posições que o garoto joga. Então, se ele é goleiro, se é lateral, se é zagueiro, se é volante. Então, eu passo informações específicas daquela posição. Porque quem é zagueiro tem que fazer uma determinada coisa. Quem é lateral tem que fazer outra coisa. Quem é meio-campista tem que fazer outra coisa. Quem é atacante tem que fazer... Então, ou seja, você tem que orientar o garoto e passando ali as informações de acordo com a posição que ele joga. Então, toda a experiência que eu adquiri em mais de 25 anos de carreira, eu procuro já entregar mastigado ali para os pais, para o garoto. Ó, é assim, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. Faz isso aqui que vai dar certo. Ó, não vai assim, não faz assim porque vai dar errado. Então, isso daí faz diferença, né? Então, eu tenho esse trabalho de mentoria e eu tenho 3 tipos de mentoria. Eu tenho a mentoria gravada, que é onde as pessoas compram a mentoria e só vai... São os módulos. Assistir os vídeos, são 4 módulos, né? Que é o módulo de dentro do campo, que é o módulo 1, módulo 2, fora de campo, módulo 3 é onde eu oriento sobre as posições e módulo 4 é onde tem o depoimento de jogadores consagrados no futebol brasileiro. Vou citar aqui quais são. O Aranha, goleiro, que jogou no Santos, no Palmeiras. Ele na Ponte. Na Ponte, exato. Ele dá um depoimento orientando quem quer ser goleiro. Tem o Cicinho. Olha que legal. Tem o Cicinho, que é lateral, jogou no São Paulo comigo, jogou no Real Madrid. Sim. O Cicinho orienta quem é lateral. De zagueiro, tem o Edu Dracena, que jogamos juntos no Santos, né? Que hoje trabalha no jogo aberto também. Ele orienta quem é zagueiro. Tem o Josué, que jogou comigo em São Paulo, orientando... Ele e o Mineiro? O Josué orientando quem é volante, né, no caso. Também tem o Camilo e o Giamota. O Camilo jogou no Mirassol, jogou no Botafogo. Sim. Jogou comigo. Cabelinho todo. Isso. O Giamota, que jogou no Santos. Eles orientando quem joga na posição de meia, o que um meia tem que fazer. Aí tem também o Geovânio, que jogou comigo no Santos, jogou no Flamengo. O Geovânio orientando o garotada que joga de ponta, o que um ponta tem que fazer. Aí tem também o depoimento do Dagoberto, que jogou comigo no Londrina. O Dagoberto, que jogou no São Paulo, orientando ali quem joga de segundo atacante, o que um segundo atacante... Também, que jogou comigo no Cruzeiro, né, que jogou no Palmeiras também, o Kleber Gladiador, orientando quem é centroavante. Esse é o módulo 4, né? Que é o Kleber, nesse módulo, ele fala sobre comportamento? Como evitar cartão? Ali ele só fala sobre a posição mesmo, né? Então, assim... Será? Tô brincando. Puta jogador, cara. Não, tranquilo. Tem esses 4 módulos. Legal. É gravada. A pessoa compra e assiste, né? Sim. O link está disponível no meu Instagram, né? Lá na bio tem o link. Então, esse é um tipo de mentoria que eu faço. O outro tipo de mentoria que eu faço é a mentoria online também, só que ao vivo pelo Google Meet ou pelo Zoom, né? Que aí é a mentoria em grupo, né? A mentoria em grupo. Legal.
Também faço. Eles trazem situações para você? Ó, se um pai quer fazer uma mentoria, por exemplo, com um filho, e quer que eu fale sobre determinadas situações específicas, eu também faço, né? É como se fosse Você faz individualizada também? Eu também faço individualizado. Ah, tá. Em grupo, né? Dá para fazer dessa forma, como dá para fazer também a individualizada. Então, eu também faço dessas duas maneiras, né? Encontros uma vez por semana. Só que assim, eu não faço mentoria para sempre, tá? Não é por tempo. Não, só... Eu coloco um tempo ali, porque eu acho que depois de um tempo que você passa ali as orientações, já não tem que botar em prática, né? Tem que pôr em prática, não adianta ficar repetindo e repetindo e repetindo, entendeu? Então, assim, tem um tempo, né? Então, esse é outro tipo de trabalho que eu faço também. Quem tiver interesse e quiser saber como é que é, me chama depois no direct, que eu passo como é que é toda a situação. E também faço um trabalho que é a mentoria prática, que aí é o quê? Os garotos vão treinar comigo presencialmente. Eu vou orientar o garoto, parte técnica, parte tática, parte física, na posição que ele joga. Como bater na bola. Exato, colocando ele para fazer o que a posição dele pede, né? Que ele tem que fazer. Então, eu faço esse trabalho também. E também estou fazendo trabalhos em várias prefeituras. As prefeituras me contratam ali por alguns dias, né? E eu passo ali 2, 3 dias na cidade, passando treinamento. Eu vi você em Severina. Estive em Monte Azul Paulista também, fazendo esse trabalho. Que legal. Treinando a garotada, orientando, né? Então, assim, a garotada fica motivada porque tem um jogador profissional ali treinando, né? E assim, se eu ver algum jogador que eu vejo que tem potencial, eu também procuro ajudar, né? Indicar, fazer teste em algum clube, né? Então, eu também faço essa contrapartida, né? Para ajudar. E, ao mesmo tempo que eu faço, assim, pontual, a prefeitura quer que eu passe lá 2, 3 dias fazendo isso. Eu faço. Ou se a prefeitura quiser que, Thiago, você não consegue vir uma vez por semana, aí a gente fecha aqui com você, a gente combina aí, né, um valor para você vir. Aí também faço. Então, assim, tenho feito esse trabalho e tem sido muito bom. Tem alguma coisa nessa mentoria direcionada aos pais para controlar a ansiedade dos pais em relação ao futuro dos filhos? Que aquilo lá de 1 milhão sai 2, 3, né, para time gigante, vamos falar assim. Existe alguma coisa? Você tem o seu Debrair, chega aqui. O filho do senhor não tem talento para futebol, né? Que tem cara de jogador de vôlei. Tem esse tipo, você tem essa abordagem? Porque se chegar e falar para o pai que que o filho dele não tem talento, é difícil, mas tem que ser falado. Existe alguma coisa? Não dessa forma tão contundente, né? Eu procuro abordar, né, esses temas com os pais. Se você vê que o garoto não leva muito jeito ali, eu tento já falar de uma forma, falar, ele tem que melhorar. Eu procuro falar assim, ele tem que evoluir, ele tem que melhorar. Perfeito. Ele está bem abaixo dos outros, né? Desse jeito fica difícil. Então, assim, tem que evoluir. Então, eu procuro chamar a atenção disso, né? E como também procuro chamar a atenção dos pais, é o seguinte, fala, quando você for assistir teu filho jogar, não fica gritando lá fora como se você fosse o treinador, não. Sabe por quê? Se for eu o treinador de um time e o pai e a mãe desse moleque ficar gritando lá fora, eu vou pegar uma birra desse moleque e o moleque não tem nem culpa, mas eu vou pegar a birra por causa do pai. Aí sabe o que o treinador faz às vezes? O treinador fica tão pé da vida que esse pai e que essa mãe, que aí que ele não põe o moleque para jogar mesmo. Ou ele tira. Se o moleque estiver jogando, ele tira. Então, assim, quer ajudar teu filho? Você não é treinador. Se fosse fácil, vira treinador, caramba. O pai e a mãe vira treinador e vai lá treinar o filho, entendeu? Então, assim, quer orientar o filho? Conversa com ele em particular. Fala, filho, o que você acha se fizer assim, se fizer assado? Vou conversar com o treinador depois em particular. Vou colocar um ponto de vista que eu tenho. Não tem problema. Pode chamar o treinador para conversar. E vai lá falar, treinador, você está usando meu filho assim, assim,
Mas, ó, eu acho que se usasse assim, eu conheço meu filho, será que ele não iria melhor? Vai lá, bate um papo com o treinador, que talvez, né? O treinador pode falar, ó, beleza, vou tentar fazer isso então. Então, assim, isso é importante, né? E outra coisa, quer incentivar teu filho na hora de um treino, na hora de um jogo? Por exemplo, incentivar nesse sentido aqui, ó. Não desiste da bola, não. Luta por ela. Vai Vai. até o fim! Não, aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí pode gritar, Lógico. pode incentivar, né? Agora, imagina, o treinador fala assim pro garoto, ó, eu quero que você pegue a bola e se você pegar a bola por aqui, você tem um chute bom, chuta pro gol. Aí imagina, chega na hora do jogo, o garoto tá preparando para chutar, o pai grita, toca! Aí, às vezes, o garoto fica assim, e agora? Eu chuto ou eu toco? Então, assim... Quem que eu obedeço? Então, não dá certo, né? O pai tem que incentivar o garoto, não falando o que ele tem que fazer dentro do campo, porque já tem um treinador ali para isso. E um conselho que eu dou para os pais, não fica fazendo isso, porque treinador toma birra. É igual empresário quando fica ligando em clube para o jogador dele jogar que não está jogando. Vixe, Aí que não joga. aí que não joga mesmo. Aí o treinador pega uma birra que não vai jogar mesmo, entendeu? Alguma vez você deu uma de craque Neto para pai? Você jogou onde? Você é craque? Você já teve uma dessa, não? Você deu uma carteirada? Você tá querendo me ensinar, pô? Eu converso de boa com os pais assim, mas procuro falar a verdade, né? Não gosto de ficar enganando ninguém. Procuro falar a realidade, né? Eu já vi muito nesses campeonatos pequenininhos, de fraldinha, não sei, de clubes, vão falar assim. Pô, eu via pai xingar filho de burro. Criança de 7, 8, 9 anos, cara. Uma coisa impressionante. Eu vi pai malambrado cuspir em criança. Gente, é um absurdo. Cai naquela frustração que a gente falou, né? Do cara joga no filho a frustração dele não ter conseguido nada, né? Não, eu tava vendo agora um vídeo no Instagram esses dias atrás. O time tava perdendo, aí os pais dos garotos que o time tava perdendo, xingando o juiz, né? Falando que ia pegar o juiz lá fora. Mandando o filho dar porrada no outro time. Eu vi. Quebra, já. Você acha que, tipo assim, cara, não tem cabimento, né? Um comportamento desse. Tipo assim, é uma coisa que não dá para entender o que leva um pai e uma mãe a ter esse tipo de comportamento, né? É nojento, para não falar outra coisa. Vou falar uma coisa. Para o treinador é muito fácil queimar um jogador. Para o treinador é muito fácil. Vou te dar um exemplo. Imagina numa escolinha de futebol. Aí tem pai que reclama que o filho está no banco. O filho não joga. Sabe o que o treinador pode fazer? Você está reclamando que o teu filho não está jogando? Então tá bom. No próximo jogo o treinador vai lá e coloca o moleque para jogar. Aí o moleque vai lá e não joga nada. Aí o treinador pode chegar no pai aí, tá vendo porque eu não coloco ele para jogar? Aí, ó. Aí acaba com o sonho, né? Você quis tanto que colocasse ele para jogar aí, ó. Pois, ó, não fez nada. Então, pro treinador, é fácil queimar o jogador se ele quiser. Entendeu? E tem treinador que faz isso, hein? Tem treinador que faz. Então, por isso que eu falo, os pais têm que saber se comportar, porque ao invés de ajudar, eles vão atrapalhar a garotada. Já, você falou também no início que você está fazendo curso para treinador, é isso? Como é que está sendo isso, cara? Bom, eu já fiz a licença C, que é para treinar garotos ali até 15 anos, né? Já concluí. Eu fiz a licença B, já concluí também, que é para treinar ali até sub-20, né? Então hoje eu estou habilitado. Eu sempre achei que era uma só, cara, que servia para tudo, não. São em etapas. É por etapas. Então hoje, legal. Se eu quiser treinar qualquer time sub-20, eu posso treinar qualquer time sub-20 do Brasil. Agora, a minha próxima etapa que eu vou fazer é a licença A, né? Que aí é para treinar qualquer time profissional do Brasil. E depois vou fazer a licença Pro. A licença Pro é que me habilita a treinar qualquer time do mundo, né? Do mundo. Então, assim, estou fazendo pela ATFA, que é a Associação de Treinadores do Futebol Argentino, né? É lá na Argentina. Faço tudo 100% online. Não Mas por que lá? É porque, assim, eu achei mais interessante, porque não precisa comparecer presencialmente.
Aqui no Brasil, você tem que comparecer 1 semana, 10 dias presencialmente. E às vezes eu posso não conseguir naquela data que eles querem que compareça, né? Então, lá como não precisava, eu achei melhor. E sem contar também o preço, né? Lá o valor acaba sendo mais em conta também, né? E gostei bastante, viu? Gostei bastante da Então, maneira mas você fazendo lá, você pode atuar aqui, você pode atuar em outros países, tem isso? Posso, porque a CBF me autorizou a fazer lá, né? Você não pode fazer Ah, tá. própria. Você tem que pedir uma autorização, né? Entendi. Ô, Tiago, nosso tempo está encerrando, mas tem umas perguntas aqui ainda para fazer. Tem muito assunto, com um monte de pergunta para trás, cara. Eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, trazer esse lado seu dinâmico de mentoria, essas coisas. É um empreendedor, né? O que que um empresário pode aprender com um atleta de alto nível que nem o Thiago Ribeiro? Bom, eu acho que a mensagem mais forte que pode acontecer é o seguinte, que do mesmo jeito que um garoto começa sem ninguém conhecer e depois vira uma potência, a empresa pode ser a mesma coisa, né? Você pode começar uma empresa no fundo da tua casa, por exemplo, né? Que ninguém nem sabe onde é essa empresa, e no espaço aí de 2, 3, 4 anos, a tua empresa virar uma potência, né? Então, eu acredito que do mesmo jeito que as coisas para um jogador de futebol pode acontecer muito rápido, para um empresário também pode, né? A perseverança, né? Tem muito disso também, né? De não desistir. Não, sem dúvida. E enfrentar a crítica, né? Do mesmo jeito que o jogador tem as dificuldades para chegar no sucesso, o empresário de sucesso também encontrou muita dificuldade, né, para chegar no topo, né? Então, tem muita coisa a ver, sim, sem dúvida. Ô, Tiago, mandar um abraço. Ó, minha prima de Santo André entrou aqui, ó. Edu Santos entrou, Stephanie Beijão. Olha só, eu tô ficando importante. Família acha que eu sou um bagunceiro do caramba, tá vendo? Eu tô sério aqui. Ô, Tiago, que conselho você daria para um jovem que está diante da decisão mais importante da vida dele? Quer continuar ou parar? É que nem você estava lá que você falou, né? Que geralmente, pô, 1 mês, 2 meses, o cara já quer desistir, quer ir embora. Que conselho você dá para esse jovem que está nessa situação agora, irmão? Olha, um garoto aí, por exemplo, que tem o sonho de ser jogador de futebol, que está lutando e está pensando em desistir, o que eu diria é o seguinte, cara, enquanto for possível, enquanto tiver idade, luta pelo seu sonho. Faz de tudo. Ah, mas já fui reprovado em 10 avaliações. O Cafu foi reprovado em 15. Eu ia falar isso agora, cara, do Cafu. Então, assim, continua perseverando, continua se dedicando, vai até no teu limite, até onde não puder. Ah, agora já estou com 20 anos, 21 anos, agora já não dá mais. Tudo bem. Aí você parte para uma outra situação. Mas tente, né, até o final. Enquanto for possível, tem que tentar. E mesma coisa vale para o empresário, né? Às vezes o cara vem ali lutando, tentando fazer uma coisa, fazer outra, não está dando certo. Cara, continua, que uma hora Deus abre a porta e as coisas acontecem. Legal. Se você, Thiago, pudesse voltar no tempo e conversar com aquele Thiago que estava saindo de Ponte Gestal para o Rio Branco de Americana, o que você falaria para ele? Você tem essa chance. Você, Thiago, hoje, sentado de frente para o Thiago lá de trás. O que você falaria para esse menino, cara? Olha, hoje, com a cabeça que eu tenho, né, com a experiência que eu tenho, eu falaria para ser mais calmo, mais tranquilo, não ficar tão ansioso, né, tão agitado, às vezes nervoso, né, porque eu era muito nervoso quando eu tinha uma situação para resolver. Às vezes eu já queria chutar o pau da barraca, né, ficava nervoso. Então, assim, o que eu poderia falar é o seguinte, cabeça no lugar, foco, tranquilidade, né? E outra coisa que eu falaria também é o seguinte, por mais que eu levei a minha carreira a sério, mas eu acho que eu poderia ter feito algo a mais na minha carreira. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que eu poderia chegar mais longe do que eu cheguei. E olha que eu cheguei em lugares altos, mas eu tenho comigo assim uma sensação que eu poderia ir além. Eu poderia ir além. Então, talvez ficou faltando alguma coisinha ali
Mas, no geral, assim, eu agradeço a Deus, né, pela carreira que eu tenho. Poucos tiveram essa oportunidade, né, de chegar aonde eu cheguei. Então, assim, eu sou um privilegiado, né? Então, acredito que seria isso. E o que você falaria para ele que o futuro reserva para ele? Para mim mesmo, no caso? Chegamos lá? Não, o que eu falaria para mim mesmo? Bom, deixa eu pensar. Acho que eu diria o seguinte, falei, ó, Thiago, valeu a pena, você passou por momentos difíceis, você passou por coisas na tua carreira que você nunca imaginou passar, né? Até mesmo no início, mas também já no auge, né? Quando eu já era um jogador consagrado. Então, assim, você passou por coisas ali que poderia ter encerrado tua carreira, você perseverou, né? Você lutou. Então, assim, acho que eu diria para mim assim, parabéns, né, pela tua carreira, parabéns pelo teu esforço. Valeu a pena se esforçar, valeu a pena se dedicar, valeu a pena confiar em Deus e continue dessa mesma forma, que tem muitas coisas ainda grandes por vir. Acho que eu diria isso. Que legal, irmão. Deixa eu te falar, é uma brincadeira que eu sempre faço no podcast, faço aqui. Estou escrevendo um livro sobre o Thiago Ribeiro, cara. Cheguei no fim, falta a última frase. Qual frase que eu escrevo no meu livro sobre a história do Thiago Ribeiro, cara? Olha, uma coisa assim que para mim baseia hoje a minha vida toda é o seguinte. Uma frase que eu gosto muito, eu acho que é uma frase que eu poderia usar, é o seguinte: pode te faltar tudo, mas a única coisa que não pode faltar é a fé, né? Então, assim, se eu cheguei onde eu cheguei, se eu alcancei as coisas que eu alcancei, é porque eu sempre tive fé, né? Fé em Deus. Então, a fé em Deus, quando você acredita em algo que você pode chegar lá e realizar, realmente essa fé te dá uma força e te faz chegar em lugares que você nunca imaginou chegar, né? A fé em Deus me trouxe até aqui, seria a frase. Essa é uma frase muito boa. A fé em Deus me trouxe até aqui e me fará chegar em lugares ainda maiores. Não, beleza. Meu irmão, o nosso tempo acabou. É duas coisas só. A primeira, eu queria que você assumisse um compromisso comigo quando você virar um treinador, cara. Eu quero falar com o treinador, cara. Quero perguntar as coisas para eles que vocês não contam para ninguém. Você já contou um monte aqui que o treinador derruba os outros. Jogador derruba técnico também. Se o jogador quiser derrubar, derruba. Mas assim, na minha carreira, eu nunca, nos times que eu joguei, eu nunca vi, sabe? Nenhum jogador de sacanagem combinar, de fazer corpo mole para derrubar treinador. Eu nunca vi. Pode ser que já aconteceu em outros clubes, né? Mas nos clubes que eu joguei, assim, nos grupos que eu participei, eu nunca vi. Mas pode deixar, se for quando eu ser um treinador, né? Um dia, a gente vai... Você sabe que nós temos um amigo em comum, filho. Eu vou ficar perguntando para ele, tá aí, Thiago, que é que tá aí, Thiago? Eu fico infernizando ele. Nós vamos Ô, Thiago, eu acompanho a sua carreira, lógico. Eu só vou fazer uma crítica, cara, se você me permitir. Pode fazer. Por que você não jogou no Corinthians, cacete? Cara... Não, você não pode falar agora, cara. Você tá na fase que qualquer comentário... Teve uma vez que quase eu fui pro Corinthians. Eu jogava na Itália e o meu assessor de imprensa era o mesmo assessor de imprensa do Tite. O Tite era treinador do Corinthians, né, na época. De quem? O meu assessor de imprensa, na época que eu jogava na Itália, Luciano era o nome dele. É o nome dele, né? E ele também, na época, era assessor de imprensa do Tite, treinador do Corinthians. Vixe, mas... E na época ele comentou com o Tite, né, que eu tinha vontade de voltar para o Brasil. E o Tite demonstrou interesse. Só que o Corinthians estava atrás de um jogador mais de área, né? E o Corinthians já estava negociando com um jogador. Só que aí o Tite, como o Tite gostava de mim, o Tite falou assim, ó, se por acaso essa negociação com esse jogador aí que a gente está negociando não andar, não der certo, eu vou pensar no Thiago como plano B, né, para trazer. Só que acabou que na época deu certo. Foi quando o Corinthians levou o Alexandre Pato, né? Que merda, hein?
Desculpa o linguajar. Porra, pegar aquela tiriça. Nossa senhora, vou te falar. Acabou que a negociação não andou, né? E depois o Palmeiras também tentou me contratar, acabou que não andou também. Fui sondado por Grêmio, pro Inter, mas tudo queria emprestado, né? E o time lá da Itália não queria me emprestar porque eu era titular do time. Só aceitava vender porque eu tinha pedido para voltar para o Brasil. E aí, um tempo Sim. depois, apareceu o Santos, né? Que fez uma proposta de compra e acabei vindo para o Santos. Legal. Irmão, aonde o pessoal pode te achar em relação às mentorias? Aonde eles podem procurar? Como é que eles podem fazer isso, cara? Quem quiser saber mais certinho como funciona, pode me chamar no Instagram aí, né? Manda uma mensagem para mim aí no direct, que eu respondo, né? E a gente conversa e eu explico. Então tá bom, irmão. Queria te agradecer de novo. Pode falar, pode falar. E quem tiver alguma dúvida também, quiser perguntar lá, pode perguntar. Prefeituras também. Não, eu também faço trabalho em prefeituras também, né? Escolinhas particulares, enfim, bastante coisa. Beleza. Meu irmão, queria te agradecer muito. É que a gente tem muito assunto, ficaram mais da metade das perguntas para trás, um monte que veio aqui, mas depois eu vou te mandando, cara. Queria te agradecer muito, espero que você tenha gostado. Mais que uma live, uma homenagem também, que eu sempre admirei muito seu futebol. Tem filho que é São Paulino, a hora que ele falou, aí sim, a hora que eu falei de você. Aí sim, hein, miserável São Paulino. Então, meu irmão, queria te agradecer muito, tá? Obrigado. Eu estou sempre à disposição também. Se quiser divulgar alguma coisa, você me passa, eu mando aqui, eu coloco nas mídias sociais. Obrigado de novo, cara. Eu que agradeço, tá? Foi um prazer estar participando aqui dessa live, né? E numa próxima oportunidade aí que der certo, a gente combina de estar presencial aí pelo YouTube, né? Sim. E agradecer você aí pelo convite, agradecer a todos que estiveram com a gente aí, né? Participando. Então, um abraço para você, um abraço para todos aí. Deus abençoe. Meu filho acabou de escrever aqui. Ele é brabo. Um abraço. Ele é brabo. Tamo junto. Então tá bom, gente. O episódio vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. Depois eu te mando os links, viu, Thiago? E os cortes vão estar em todas as mídias, tá? Fique à vontade, siga a gente, siga o Thiago. Obrigado, boa noite para todo mundo, tá? Thiago, obrigado de novo. Fique com Deus, irmão. Boa noite, tamo junto. Valeu. Tchau. Um abraço, irmão. Parar de desligar.